A história do futebol pode ser contada de várias maneiras. E uma delas é através das suas narrações históricas. Quando a comunicação melhorou, porque quando o futebol começou, apenas alguns jornais registravam uma ou outra partida. Tanto que para você saber exatamente quantos gols o Friedenreich fez, você tem muita dificuldade. Porque eram registros pontuais, etc. Mas nos tempos modernos a comunicação cresceu. E com ela surgiram ídolos tão importantes quanto grandes jogadores de futebol. É por isso que eu vou contar hoje a história de um dos maiores narradores da história do rádio, talvez o maior de todos, Osmar Santos. Todo mundo gosta e conhece o Osmar, mas infelizmente a imagem dele atual é de uma pessoa que superou dificuldades, mas que não consegue mais narrar, tem dificuldade para falar, mas a fala era a grande arma desse espetacular jornalista e cronista esportivo. O Osmar narrava futebol, como tanta gente gostava de futebol, no interior de São Paulo, mais especificamente a fazer sucesso em Marília. A Jovem Pan tinha um momento de revolução, até pelo fato de ser Jovem Pan, queria coisas novas. Aquela narração tradicional, fechada, chapada, senhoras e senhores e tal, estava sendo substituída por outro gênio do rádio chamado Joseval Peixoto, por uma transmissão mais alegre, mais descontraída, mais brincalhona ao lado de outro sensacional repórter, Geraldo Blota. Só que, como o Joseval estava fazendo muito sucesso, ele recebeu uma proposta importante, muito dinheiro para trocar de emissora, e topou ir para Bandeirantes. Essa experiência duraria pouco, ele foi e voltou, mas enfim, a Jovem Pan precisava de um outro narrador. E aí todo mundo começou a ficar ligado. Num jogo Palmeiras e Marília, o operador Bento de Oliveira, um baiano, observador, conhecedor profundo, pouca gente conhece tanto o rádio como os operadores, né? Ele ouviu, ao lado da cabine da Pan em Marília, um narrador que, nossa, gerava emoção, achou aquilo sensacional e comentou com o dono da rádio, o seu Tuta, que tinha um garoto em Marília que parecia ser realmente de um nível muito elevado. O seu Tuta pediu para que ligasse para ele, que ele viesse para São Paulo. E ele apareceu no dia seguinte, com o dono da rádio de Marília. O dono já sabia que estava nascendo um ídolo do rádio de São Paulo, que ele não voltaria mais para a sua cidade. E realmente foi muito rápido. Osmar Santos chegou e revolucionou tudo. Vinhetas, falas diferentes, aquele trabalho produzido pela Pan e a criatividade sensacional do Osmar Santos, com tantas falas que você vai lembrar uma ou outra. Ele mudou, ele revolucionou, passou a ser um fenômeno do rádio e mesmo com a volta do Joseval eles passaram a dividir transmissões, mas o Osmar realmente estourou, explodiu. Foi um sucesso sensacional. A partir daí, ninguém mais segurou Osmar Santos. Veio uma proposta irrecusável da Globo que mudou inclusive os patamares do rádio, né? Houve até uma manifestação da Jovem Pan sobre o monopólio da Globo, tirando um locutor por números irreais na época. Junto com o Osmar foi o Fausto Silva, que depois virou o Faustão, né, da Rede Globo por muitos anos. O Osmar na Globo explodiu mais ainda, tentou a experiência de narrar na televisão, a coisa não funcionou tão bem, ele ia ser preparado melhor, mas nesse espaço de tempo, em 1994, logo depois da Copa do Mundo, o Osmar foi para sua terra natal, para Marília. E numa viagem curta, ele ia ver amigos numa concessionária de carros, ele fez uma viagem e um caminhão na escuridão deu ré com canos expostos e acabou um desses canos chocando-se contra o carro do Osmar Santos e coisa incrível, pegando exatamente na cabeça e envolvendo exatamente a fala do Osmar. Osmar só foi salvo porque apareceram pessoas espetaculares como o Dr. Jorge Paguro, um neurocirurgião sensacional, um tratamento de ponta. A expectativa de vida do Osmar era muito remota, mas graças a Deus ele sobreviveu. Só que ficou com esse problema da fala. Osmar nunca mais conseguiu falar com normalidade e, obviamente, a sua espetacular carreira de narrador estava encerrada. Ele deixou uma marca registrada sensacional, inclusive na sua vida pessoal, quando foi um dos artífices e um dos que comandou o famoso discurso pelas diretas já, onde o Sócrates, o Casagrande, o pessoal da Democracia Corintiana estavam e o Osmar era o locutor. Ele deixou marca tão importante que até hoje é relembrado e muita gente imita o jeito do Osmar Santos, ou tenta imitar. Afinal, tem pessoas que são impossíveis de serem imitadas. A nossa homenagem aqui nos Deuses da Bola ao Osmar Santos, o pai da matéria, realmente espetacular. Inscreva-se no nosso canal.